Olá, estamos aqui para mais um vídeo do Passo à Matemática e hoje ainda estamos no tema de Geometria Descritiva 10º ano. A soma e a diferença entre vetores, a coordenada da soma e da diferença entre vetores e, simplesmente, o nosso último ponto, que é uma revisão do vetor enquanto diferença de dois pontos. Vamos a isso? Então, o nosso primeiro ponto é a soma e a diferença entre vetores. Para melhor compreender como é que se realiza a soma entre vetores, vamos começar pela soma. Vamos simplesmente ver este simples exemplo. Temos aqui uma figura com alguns pontos assinalados, outros pontos não estão assinalados, e temos os vetores AB e BG, e queremos somá-los. Como é que nós fazemos isto? Primeiro nós devemos identificar na nossa cabeça, eu vou aqui escrever, mas é suposto nós fazermos isto na nossa mente, o vetor AB, que é o primeiro vetor que nos aparece. E já está ali desenhado. E, em segundo lugar, vamos identificar o vetor BG. E já está então desenhado o vetor BG. Estes são os dois vetores que nós queremos somar. Para existir a soma, tem que acontecer isto. Que é, basicamente, a seta de um vetor tocar no início do outro vetor. Ou seja, o ponto final de um vetor vai ter que ser o inicial do outro. Só nesta posição é que nós conseguimos observar qual é que vai ser a soma dos vetores. Neste caso é facílimo observar a soma dos vetores, pois eles até têm a mesma direção. Assim, a soma destes vetores vai ser o vetor AG. E então podemos escrever aqui, nesta pergunta, que AB mais BG é igual a AG. Até podemos observar o que é que aconteceu. Como eles têm o ponto final e o ponto inicial coincidente, apenas se juntou os extremos para se formar o novo vetor soma. Vamos agora para casos mais complexos da soma entre vetores. Desta vez temos esta figura, que é um losango, e nós queremos descobrir a soma entre o vetor DE e o vetor EC. Vamos então observar qual é que é o vetor DE. O vetor DE é este vetor. E o vetor vai simplesmente ser este vetor. Ao contrário do que aconteceu há bocado, o final e o inicial destes vetores não estão a coincidir, mas sim os seus finais estão a coincidir. O que é que nós fazemos para que eles coincidam? Bem, nós temos duas opções. Ou movemos este vetor para que eles coincidam, ou movemos este vetor para que eles coincidam. Eu vou optar por mover o vetor CE. E vou movê-lo de forma a que o seu ponto inicial fique no ponto final do DE e o seu ponto final fique à mesma distância do que o ponto inicial do vetor CE. Ele tem 1, 2, 3, 4 unidades de comprimento e aqui vai ter 1, 2, 3, 4 unidades de comprimento à mesma. Ou seja, é o mesmo vetor, mas numa posição diferente. Sendo o mesmo vetor, não há qualquer tipo de problema em somá-lo. E assim já temos a nossa condição, que é o ponto final do vetor DE está a coincidir com o ponto final do vetor CE. E aqui é só vermos o vetor soma como vimos no exemplo anterior. O ponto inicial de um dos vetores vai simplesmente indicar o ponto inicial do vetor soma,
E o ponto final do outro vetor vai indicar o ponto final do vetor soma. Temos assim o nosso vetor soma dA. O que é que acontece se nós tivéssemos movido, ao invés de movermos o CE, tivéssemos movido o DE? Vamos experimentar. Então, neste caso, teríamos movido o vetor DE aqui para baixo para que o seu ponto inicial coincidisse com o ponto final do vetor CE e assim se cumprisse a condição. E o vetor soma seria o vetor CB. Mas, Bárbara, então a soma de dois vetores pode dar vetores diferentes? Na verdade, se observarmos, a resposta é não. Pois, simplesmente, o vetor AD e o vetor CB são exatamente iguais e têm exatamente o mesmo comprimento, pois os lados do losango têm o mesmo comprimento. Agora vamos passar para a diferença entre vetores. Vamos continuar com a mesma figura, mas desta vez queremos saber o vetor AC menos o vetor CD. E como eu vos disse no primeiro vídeo sobre a distância, na verdade as subtrações são somas algébricas. O que quer dizer que AC menos CD pode ser igualado a AC mais menos CD. O que não acontece, pois nós omitimos os sinais que são desnecessários, neste caso aqui o mais é desnecessário. Porém, se nós o tivermos na nossa mente, é muito mais fácil ver o que é que se nos está a pedir. Está-se-nos a pedir o vetor AC, podemos encontrar aqui, AC, mais o inverso do vetor CD. E o que é o inverso? O inverso nada mais é do que um vetor que, se o CD faz assim, o inverso vai fazer assim. Vai para o outro lado. Por exemplo, na estrada, o sentido inverso vai para o outro lado, certo? Então, nos vetores é igual. Mas o que é que acontece? O ponto inicial passa a ser o D e o ponto final passa a ser o C. E por isso o vetor deixa de se chamar CD para se chamar DC. E este então vai ser o inverso deste. Então temos o vetor AC mais o vetor DC. Na verdade é uma soma. Vamos então desenhar o vetor AC. E o próximo é o vetor DC. Certo? Mais uma vez, o que é que acontece? Estes dois vetores estão a coincidir o seu ponto final, o que não é suposto. O suposto é coincidir apenas o ponto inicial de um com o final de outro. Vamos então ter que movimentar um dos vetores. E para isso, eu vou movimentar o vetor DC. Eu vou movimentar o vetor DC. Então vamos desenhá-lo. E assim, o início do DC, que estava aqui e agora está aqui, já está a coincidir com o final do AC. E formamos o vetor novo que liga os pontos A ao F. Aqui está o nosso novo vetor e, como vimos, se movimentássemos o vetor AC, o resultado seria exatamente o mesmo.
Agora que vimos a soma e a diferença entre vetores, vamos exatamente ver as coordenadas desta soma e desta diferença entre eles. Vamos a isso. E estas coordenadas podem acontecer no plano ou no espaço. Neste caso, nós vamos ter as coordenadas de ambos os vetores, o vetor u e o vetor v. Neste caso, os vetores já não estão representados por letras e estão apenas representados por uma letra minúscula, que indica apenas o nome do vetor, sendo os seus pontos inicial e final irrelevantes para o problema. Temos então o vetor u e o vetor v, e queremos somá-los. Mas como temos as suas coordenadas, na verdade o que nós queremos somar não é o vetor no espaço ou no plano, mas sim as suas coordenadas no plano ou no espaço. Vamos trabalhar com números. Então, ao termos a soma, é-nos proposto que façamos o seguinte, que somemos a primeira coordenada, o U1 e o V1, e também que somemos o U2 com o V2, ficando assim, o 1 mais V1, o 2 mais V2. Isto vai dar um novo vetor, que é o então vetor soma. E para a diferença, como podem imaginar, é exatamente a mesma coisa. Vamos pegar na primeira coordenada de cada uma e subtrair à outra. No espaço, acontece a mesma coisa, mas só que acrescentamos uma coordenada. E assim vimos a diferença e a soma entre vetores através das suas coordenadas. Por último, vamos só relembrar o vetor enquanto diferença de dois pontos. Tendo as coordenadas de dois pontos aleatórios, nós conseguimos saber o vetor entre eles se trocarmos as letras consoante o vetor que nós queremos. Por exemplo, se tivermos o ponto A e o ponto B e quisermos o vetor AB, então vamos fazer B menos A. E assim o vetor pode ser a diferença entre dois pontos. Como podemos ver aqui, um vetor pode ser obtido através de dois pontos, e se fizermos a subtração entre dois vetores, também vamos obter outro vetor. E este foi mais um vídeo do Passo à Matemática. Espero que tenham tirado muitos apontamentos, deixem like e compartilhem.